Estes dias não tenho feito vídeos para lançar pela internet, seja aqueles mais curtos, seja aqueles de comentários mais longos, em torno das notícias. Porque, primeiro, a situação interna do Brasil está realmente, digamos, nauseante. Tantos crimes provados, tantas provas, tantos indícios, e a justiça, ela anda no seu caminho, sim, republicano, necessário, antes de fazer as devidas prisões. Por outro lado, também estivemos envolvidos aí pelas notícias da guerra Hamas-Israel, com prejuízo para o povo palestino indefeso ali na faixa de Gaza. E para não ficarmos aqui fazendo adivinhações nem projeções, porque aqui no canal fazemos sim análise pós-facto, ou seja, depois que temos um certo tempo, uma certa consistência para entendermos o cenário, é que hoje me arrisco aqui a conversar com vocês sobre o problema Hamas-Israel. As pessoas, de forma geral, quando a gente escuta os comentários, estabelecem uma espécie de uma dicotomia, de uma binaridade entre bem e mal, bom e mal, e por aí vai, como se fez com a guerra da Ucrânia e da Rússia. E apesar de eu não ser um cientista político, muito menos com formação em política internacional, mas com meus 67 anos de vida e testemunhei pela mídia, pela minha vivência pessoal, pela relação, pelos interesses que sempre mantive, pelas questões que envolvem-nos no meio ambiente social, político, econômico, naturalmente que formei de forma natural, me permito a redundância, uma ideia sobre esses cenários, porque essas questões de guerras santas, de guerras que defendem princípios religiosos e espirituais, isso já se perdeu há muito tempo. É preciso ser muito ingênuo nos dias de hoje, com o mundo e as suas dinâmicas, para acreditarmos que essas motivações religiosas, de jihadis ou coisas que o valham, sejam realmente o motivo mais lato, mais específico para o problema das guerras naquela região do Oriente Médio. Na verdade, as guerras que envolvem países importantes no jogo, no cenário internacional, fazem parte de um palco político complexo por demais. Não se trata de dizer quem está com a razão ou sem razão. Não se trata de quem é certo ou errado, bom ou mal. Tudo atende a políticas que ultrapassam esses lados e que entre eles estabelecem certos acordos. Por exemplo, as pessoas já pensaram que Israel, tendo os maiores sistemas de defesa e espionagem do mundo, inclusive o mais simplório deles nos foi dado aqui para a BIM, que está aí, sendo o pessoal da BIM processado pelo uso indevido de espionagem de Deus e o mundo. Israel que tem esse material. O Carlos Bolsonaro queria comprar o software mais sofisticado de espionagem que os israelenses têm para seguir inimigos. E é justamente o Hamas que entra numa rede e mata mil e tantas pessoas, ferindo crucialmente o sistema de defesa de Israel. Onde está a espionagem de Israel que está matando gente lá na faixa de Gaza, enquanto está se dando a notícia de que os verdadeiros líderes do Hamas, aqueles que podem ordenar o Hamas a fazer coisas como o que se fez aí contra os israelenses, estão em certas partes da Europa flanando, vivendo livres. Onde está a espionagem e a eficácia de Israel? Mas mais interessante, e é preciso que nós pensemos. Sei que isto tem um certo sabor de conspiração, mas olha, não deixe de lado, você que me ouve e me assiste neste momento, esta possibilidade, porque as pessoas que estão nos níveis de poder, como estão Biden, o próprio Lula, os dirigentes do Hamas, o Netanyahu de Israel, e o primeiro-ministro da Inglaterra, o Macron na França, e por aí vai o Putin, o cara da Ucrânia, essas pessoas, elas fazem parte de um jogo pesadíssimo de informação, contra-informação, desinformação e de criação de narrativas. Portanto, são retóricas. São retóricas. Por detrás dessas retóricas, sobre essas camadas múltiplas de informação, existem as verdadeiras motivações, que comumente nada de nobre tem. São apenas preservação de poderes, jogos de poderes, em que as vítimas civis, como os quase 5.000 palestinos mortos, os quase 1.500 israelenses mortos, não contam. Só aparecem no discurso, mas não estão no centro da preocupação do jogo do poder. Porque o jogo do poder considera a população massa, número, corpos, carne que pode ser disposta. E não pessoas que são consideradas como indivíduos importantes para a vida e que têm vidas importantes. Portanto, é preciso que a gente perca essa noção de curso infantil, como se chamava na minha época, de pré-primário, de curso elementar, que a gente possa ter olhos um pouco mais maliciosos para entender essa jogatina que está aí em questão. Mais uma pontuação, observem. O Brasil fez, enquanto presidente aí, neste momento, do Conselho de Segurança da ONU, um documento absolutamente limpo, perfeito, inclusive sobre a orientação dos grandes contendores, a Rússia e os Estados Unidos. A China não se meteu muito nisso aí. Foi bem, o Brasil preparou um documento que atendia tudo, inclusive, repito, aos Estados Unidos. Na hora da aprovação, em que os corredores humanitários, um grau de cessar-fogo ou uma moderação do fogo da artilharia poderia ser feito, os Estados Unidos vetou. E neste momento Biden está lá, no cenário da guerra, junto a Israel, dizendo: a ONU não importa. Quem tem o mando no jogo é os Estados Unidos, estou aqui junto de Israel. E estou dizendo: Israel, faça o que você quiser, que nós vamos apoiar. Entretanto, vamos fazer aqui uma média geral, visando as eleições americanas, que serão no próximo ano, e o Biden, então, neutraliza a ação, que seria da ONU e do Conselho de Segurança, para ele aparecer como benfeitor e prêmio Nobel da humanidade. Conversa com Netanyahu, Netanyahu concede aqui e ali um pouquinho, e aí
estão os corredores humanitários se abrindo e o Biden então vem aparecer como sendo esse benfeitor. Só que está dando revertério nessa questão porque há uma reação enorme interna dos Estados Unidos em diversas partes do mundo contra a atuação de Biden e de Israel. E aí o Biden pode ter dado um tiro no pé ao querer desanchar a ONU da sua autoridade e tomar para si a condição de paladino da justiça e do bem e da moral na humanidade. Aliás, em nome dos Estados Unidos, que sempre se arvora a esse tipo de coisa. E, pelo visto, o jogo está lentamente, mais do que deveria, começando a se reverter e, naturalmente, os Estados Unidos está sendo cada vez mais desbancado dessa posição de grande potência mundial, aquele que bota as suas patas aonde quer para dizer que ali está a verdade, ali está o domínio das coisas. Isso está crescente no mundo e começa pelo plano econômico através dos BRICS. Vemos então que o jogo é complexo, não é um jogo simples, não é um joguinho de quem, olha, botou a bomba, tirou a bomba, atacou, matou. Não é isso que está em questão. São coisas muito maiores, interesses muito maiores, inclusive de criar o chamado dumping de armamentos, de vendas de armamentos, de indústrias de armamentos que produzem muito, são a grande força da economia americana e de grande parte das chamadas nações poderosas do mundo que precisa fazer dumping, que precisa vender, precisa dar material para tanto. E lembremos, o final, de que o Hamas foi financiado por este Israel que agora está brigando com ele. Que o Hamas, ele teve aplauso de todo mundo, por isso mesmo que a ONU e o Brasil não puderam dizer que eles são terroristas, porque foram reconhecidos como um grupo que se preocupa humanitariamente, se ocupa humanitariamente da Palestina, mas que tem seu braço armado, que se voltou contra Israel. E se voltasse contra Israel, tem que tonalidade? Somente essa simples questão, entre aspas, da jihad? Claro que não. É interessante que antes de tudo isso acontecer, esteve Netanyahu com o Biden, lá nos Estados Unidos, conversaram, e depois surge este ataque inominado, súbito, um cochilo do maior sistema de vigilância e espionagem que esses indivíduos têm no planeta, que são os israelenses. E aí vem a morte de 1.500 israelenses, e os israelenses continuam a matar palestinos. Nem tanto israelenses estão morrendo, mas está havendo um genocídio lá na faixa de Gaza. Vamos dar uma olhada nisso, neste nosso rapidinho das notícias, que já não está sendo mais tão rápido assim, por causa dos comentários, do dia 22 de outubro de 2023. Vamos dar uma olhada aqui em 2 artigos que eu selecionei para a gente fazer uma reflexão sobre o que está em conta nisso. Um genocídio o mais descarado possível, que esconde interesses mais do que escusos, que de jihad, guerra santa, guerra nobre, nobreza de princípios, nada tem. São os interesses mais escusos, qual o de reeleger Biden, já que o trumpismo americano está aí querendo voltar. Então, são 2 lados que não nos deixam confortáveis de forma nenhuma. O trumpismo, que reflete exatamente o que sabemos do bolsonarismo brasileiro, e por outro, Biden, que se mostra democrata e progressista, mas cuja canalice mostra para que veio. Matar gente? Não importa. O que importa é preservar o poder. Vamos ver essas notícias? Vamos lá. Está aqui no O Globo, Mundo, Emanuele Bordalho. É um artigo de 18 de outubro, mas que diz aqui muito claro o que estamos querendo trazer. Genocídio, crime de lesa humanidade, crime de guerra. Especialistas explicam as violações do conflito entre Hamas e Israel. Entidades apontam crimes de guerra invasão do Hamas e na resposta israelense. E pedem contenção para reduzir riscos a civis, porque as guerras deveriam atacar alvos militares, alvos militarizados, paramilitares e não civis, não um hospital que abriga pessoas e nas quais morreram mais de 500 pessoas, entre mulheres e crianças. Vamos adiante. Desde o início do ataque do Hamas a Israel, no último dia 7, a violência das ações atribuídas tanto ao grupo terrorista quanto às forças armadas israelenses levou expressões como genocídio e punição coletiva, ou seja, pogrom, para o centro do debate público, exterminação étnica. As atrocidades cometidas levantaram questionamentos sobre se as ações de ambos os lados configurariam crime de guerra e como poderiam ser julgadas no futuro. Bem, aí está. Então, claro, a imprensa internacional, pelo lado do Hamas, acha que não, eles são terroristas. E os israelenses, mesmo matando gente inocente, que nada tem a ver com a guerra, 3 vezes mais do que o número de israelenses mortos, é um direito que Israel tem, como disse Biden. Há uma desproporção de forças. Israel é um país armamentista, é um país muito bem armado, tem um dos melhores exércitos do mundo. O Hamas é um grupo, como está se dizendo aqui, embora competente na sua ação terrorista, mas é um grupo terrorista, não é um exército. Então tem uma correlação de forças aí muito, muito díspara. Não se trata de uma guerra, se trata de um retrucamento de uma ação feita por um grupo que agiu como terrorista de um país que tem um exército altamente preparado para a guerra, para a espionagem, para a contra-espionagem, mas um país que deixou o Hamas invadir um lugar e matar 1.500 pessoas de repente. Não tinham nenhum sinal dessa invasão. Estavam absolutamente inocentes quanto a isto. Durma-se com esse barulho. Olha aqui, o bombardeio ao hospital árabe Al-Ali em Gaza nesta terça-feira, na terça-feira passada, apontado por analistas ouvidos pelo Globo como uma violação grave do direito internacional. Acirrou ainda mais o debate, elevando o temor de uma escalada maior da violência.
O cenário se complica diante da falta de informações detalhadas sobre a explosão, que matou ao menos 471 pessoas, alguns dias mais de 500, segundo autoridades palestinas. Ao mesmo tempo que o Hamas acusa Israel pelo ataque aéreo, o governo israelense culpa a Jihad Islâmica, outro grupo extremista que atua na região e é aliado do Hamas, pelo foguete que deixou o local em ruínas. Olha só, que brincadeira de informação. Então, dentro do próprio território dos palestinos, alguém teria matado mais de 500 ou em torno de 500 palestinos para acusar Israel de tê-lo feito. É o que se chama de guerra de narrativas. A verdade está posta de lado e, naturalmente, o que interessa é o jogo de poder por meio da informação. Vamos lá. Antes mesmo do bombardeio ao hospital, porém, a avalanche de acusações ganhava atração. Não demorou 48 horas após o início do conflito para as primeiras denúncias de crime de guerra surgirem em um relatório da ONG Human Rights Watch. De acordo com o documento, tanto o ataque terrorista do Hamas contra civis, que deixou mais de 1.400 israelenses mortos, 3,9 mil feridos e fez ao menos 199 reféns, incluindo estrangeiros, quando a reação de Israel de bombardear áreas densamente povoadas em Gaza e isolá-la, impedindo a abertura do corredor humanitário e suspendendo o fornecimento de suprimentos essenciais como água, energia, alimentos e remédios, configurariam crimes de guerra. Então, não há nem de um lado nem de outro certos e errados. Existem, sim, criminosos de guerra, que colocam uma população inocente no meio de um fogo que não deveria existir, já que os recursos de uma guerra que atinjam os alvos necessários, militares, hoje estão disponíveis para ambos os lados, principalmente por parte de Israel, que tem uma tecnologia de guerra altamente avançada. Mas vamos agora a uma coluna do Metrópolis, do Ricardo Noblat. E olha o que ele diz aqui. A faixa de Gaza é a Ucrânia ontem invadida pela Rússia. É uma coluna de 22 de outubro, hoje, às 8 horas da manhã. E aí, o que é que nos diz o Ricardo Noblat? Comissão de Inquérito das Nações Unidas, em relatório apresentado à Assembleia Geral da ONU, afirma que encontrou mais provas de que as forças russas cometeram ataques indiscriminados e crimes de guerra na Ucrânia. E aqui vem a fala, né, do relatório. Provas recolhidas mostram ainda que as autoridades russas cometeram crimes de guerra, de homicídio doloso, tortura, violação, outros tipos de violência sexual e a deportação de crianças para a Federação Russa. Mas vamos mais adiante, porque a gente agora aqui quer fazer a proximidade com o problema de Gaza. A propósito, o sistema de saúde de Gaza está à beira do colapso, afirmou a Organização Médicos Sem Fronteiras. Médicos em Gaza alertaram que 130 bebês prematuros estão em perigo iminente devido à falta de combustível. Ataques noturnos de Israel na faixa de Gaza mataram na madrugada deste domingo, hoje, 22/10, pelo menos 55 pessoas, disse o governo do Hamas, e destruíram mais de 30 casas. O balanço atualizado da guerra aponta a morte de 1.400 israelenses e de 4.300 palestinos. Um porta-voz militar de Israel informou que os bombardeios a Gaza serão intensificados. Então, quem é bom, quem é mau, quem é o bem, quem é o mal? Nenhum dos dois. Ambos são mal, porque estão matando gente inocente, que nada tem a ver com o problema do poder. E mais, precisamos destituir-nos desta visão purista, ingênua, binária, descomplexificada, de que se trata de uma guerra de certos e errados. Assim como na guerra da Ucrânia não há certos nem errados, os dois estão errados, porque estão destruindo vidas, estão destruindo países, por simples questão de poder geopolítico, de poder por poder e por interesses escusos. Aqui também estamos vendo uma representação, olha o que diz o Noblat, uma representação repetida do problema Ucrânia e Rússia ali na faixa de Gaza. E novamente a gente vê uma desproporção. Sim, a Rússia em relação à Ucrânia é uma potência, a Rússia é uma potência mundial. A Rússia pode enviar mísseis que alcançam 11 mil quilômetros em coisa de poucos minutos e são indetectáveis, ou seja, pode destruir qualquer capital do ocidente europeu em questão de minutos, o quanto eles queiram. Aqui também Israel. Israel pode acabar com a população de Gaza, os 2 milhões que moram, aproximadamente 2 milhões que moram na faixa de Gaza, é uma faixa estreita. É uma cidade aqui, nossa do Brasil, uma cidade de porte médio, mas que estão esmagados, morrendo de fome, que não tem assistência, que tem sido constantemente esmagado, oprimido por Israel, que recebeu uma faixa de terra lá pela década de 40 do século passado, mas que começou com seu expansionismo, acreditando que aquilo lhe é de direito, depois de uma diáspora de mais de 2.000 anos, 3.000 anos, o quanto seja, que eles sofreram. Por questões históricas, lhe foi dada uma faixa, acreditando na convivência pacífica com os que passaram a ocupar aquela região da Palestina. O que não se deu. Desde a guerra do Yom Kippur, em 1968, quando Golda Meir era a primeira-ministra de Israel. Então, houve guerras sucessivas entre Israel e esses seus vizinhos palestinos. Houve organizações para a libertação da Palestina pelo Yasser Arafat, que começou por guerrilha por causa da opressão de Israel e depois se tornou um Estado, ou se tornou uma coisa institucional. A mesma coisa do Hamas. O Hamas foi financiado por Israel, financiado pelo Ocidente, e que teve o seu braço miliciano, ou armado, ou terrorista, como se queira dizer, tanto faz, não importa se é terrorista ou deixa de ser terrorista, o fato é que mata o exército de Israel, embora seja exército institucionalizado pela Constituição de Israel, está agindo tão cruelmente como qualquer terrorista, porque é um genocídio, é uma desproporção de forças. Com os recursos que o exército de Israel tem, poderia mirar muito bem nos alvos, mas estão fazendo mortes indiscriminadas. Inclusive, algumas delas são mostradas pela TV Al Jazeera, que foi proibida de transmitir para Israel, porque estava mostrando uma visão neutra da realidade.
sem defender palestinos, sem defender Israel, mostrando o que é que acontece ali. E mostrando que Israel, sim, avança para um pensamento genocida. O que, aliás, não é novidade, porque sabemos que Netanyahu é muito simpático a Trump, a sua lógica, ao seu pensamento, é muito admirado por Bolsonaro, a sua lógica, ao seu pensamento. Enfim, ele é basicamente um nazifascista, que pensa nazifascistamente, ou seja, povo não importa. Pobres, miseráveis, que são meus inimigos, que os mate, como Hitler fez com os judeus, pouco importa. Os palestinos, pouco importa. Se eu coloco eles ali na mira de uma certa retórica humanista, é para enganar a plateia, porque no fundo, o que está em questão são outras demandas. Até agora não muito claras, mas a mais clara delas é a reeleição de Biden. É sabido que os Estados Unidos, toda vez que tem eleições, eles atiçam guerras para fazer com que a estupidez de parte, se não de todo o povo americano, mas pelo menos parte considerável do povo americano, acredite que os Estados Unidos têm um poder, é a grande águia poderosa, é aquela que voa sobre o mundo defendendo a democracia. Isso é parte da propaganda política dos que se procuram reeleger, como é o caso de Biden, como foi o caso de Trump, como foi o caso de Bush. Então se provoca guerras para que haja propaganda política da ação desse poderoso do momento que está lá governando os Estados Unidos e seu estamento, e assim ele possa se reeleger. O fato é que a história vai demonstrar, dá a impressão disso, não sabemos, não temos bola de cristal, não somos adivinhos de que toda esta sujeira, toda esta desumanidade, todo este arbítrio, toda esta barbaridade, nada tem de jihad nem de santo de qualquer natureza. É tudo um mero interesse político mesquinho e apequenado que visa manter privilégios das elites, nesse caso, de elites mundiais. O tempo dirá. Um abraço e até uma outra oportunidade.